Bom dia, segunda série. Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de filosofia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo Jean-Paul Sartre. Esse filósofo da corrente existencialista. O que é o existencialismo? É a filosofia que prega que o ser humano ele é o único e total responsável por todas as suas ações. Para os existencialistas, a vida humana ela é baseada na angústia, no absurdo e na náusea causada pela vida não possuir um sentido para além da própria existência. Então, o Jean-Paul Sartre ele é um filósofo francês do século XIX e ele pertence a essa corrente existencialista. Ele diz que a existência precede a essência, que primeiro nascemos, depois existimos para então fazer as nossas escolhas, e que nós somos livres para escolher, mas nós devemos saber que nós somos os únicos responsáveis por essas escolhas, pelas consequências das nossas escolhas. E eu sempre posso escolher. E mesmo quando eu não estou escolhendo, eu escolhi não fazer essa escolha. Então, viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Vamos assistir um videozinho que conta um pouquinho sobre a história desse filósofo. Depois, vocês deverão ler o textinho da página 15 e responder, fazer o texto lá no caderno de vocês. Então, segundo Sartre, os indivíduos eles são responsáveis por construir a sua própria existência. Considerando essa tese, vocês irão elaborar um texto descrevendo a pessoa que você projeta ser no futuro e apontando as decisões que precisa tomar neste momento para realizar esse projeto, contemplando a dimensão ética. Então, vocês irão descrever, fazer uma projeção do futuro de vocês. O que vocês precisariam fazer neste momento para que esse futuro, essa projeção se concretize? Então, vejam agora esse breve resumo sobre essa visão de Sartre. Jean-Paul Sartre. Este é o nome de um filósofo e escritor francês do século XIX. Ele é conhecido por ser um dos nomes mais importantes da corrente existencialista. Sartre traz em sua filosofia vários conceitos importantes e polêmicos que são discutidos até os dias atuais. Sua filosofia foi marcada por algumas frases, como a existência precede a essência. O homem não é nada além do que faz de si mesmo. O inferno são os outros. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos com o que os outros fizeram de nós. Eu sempre posso escolher, mas devo saber que, se eu não escolho, eu ainda estou escolhendo. Alguns aspectos da vida de Sartre foram muito marcantes para a construção de sua teoria filosófica. Desde muito pequeno, Sartre era fascinado por literatura. Quando era criança, ele tinha o costume de reescrever romances que ele lia, mudando apenas o nome de alguns personagens. Ao decorrer de sua vida, Sartre escreveu obras importantes sobre filosofia, como O Ser e o Nada, O que é Subjetividade, Crítica à Razão Dialética e O Existencialismo é um Humanismo. Ele também escreveu diversas obras literárias, como A Náusea, O Muro, Os Caminhos da Liberdade, Mortos sem Sepultura. Para Sartre, era mais importante ser reconhecido como literato do que como filósofo. Ele foi tão reconhecido por sua literatura que em 1964 recebeu o Nobel de Literatura. Porém, ele recusou o prêmio e afirmou que nenhum escritor pode ser transformado em instituição, nem mesmo que isso ocorra de forma honrosa. Mesmo recusando, foi premiado.
Algumas das maiores influências para Sartre foram os filósofos Henri Bergson, que falou muito sobre subjetividade, Husserl, que falou sobre fenomenologia, e Heidegger, que também falou muito sobre fenomenologia e outros assuntos. Segundo o professor e historiador Voltaire, Sartre teve o primeiro contato com as obras de Heidegger antes da Segunda Guerra, porém, ele não havia dado tanta importância pela dificuldade de compreensão dessas obras. Na época, as obras dos filósofos alemães eram extremamente difíceis de entender. Em 1940, na guerra, Sartre foi feito prisioneiro pelos alemães. É quando ele tem novamente acesso às obras de Heidegger, e dessa vez ele consegue compreendê-las. A sua obra, O Ser e o Nada, é inspirada no Ser e o Tempo de Heidegger, por isso tem uma linguagem tão difícil. O existencialismo sartreano é um existencialismo ateu. Sartre afirma que primeiro existimos, depois criamos a nossa essência. Não fazemos parte de um projeto divino, não somos necessários. Tudo para ele é contingente. Para Sartre, nós não temos uma natureza pré-estabelecida, não fomos criados por Deus, não possuímos uma essência que preceda o existir. Ou seja, nesses termos, primeiramente nós existimos e depois nos definimos através de nossas ações e nossas escolhas. O homem é totalmente livre e a liberdade torna-se pesada para nós, pois faz com que o ser humano seja responsável por suas ações e decisões, deixando de acreditar em natureza humana, predestinação ou determinismo. Isso quer dizer que nós não podemos dizer que somos maus porque é a nossa natureza, ou que tudo o que está acontecendo está em um livro divino ou num plano divino. A filosofia de Sartre traz a responsabilidade de nossas ações unicamente para nós. Porém, neste vasto mundo não existe apenas o eu. Sartre vai definir o outro e o mundo que existimos. É o que veremos em outros vídeos. Os conceitos de ser em si, ser para si e o ser para o outro. Há uma grande dificuldade quando se pensa na relação entre duas liberdades, no caso, a liberdade do eu com a liberdade do outro, pois a relação com o outro será sempre uma relação de conflito, por ser uma relação de transcendência transcendida. Como encontrar tal relação de liberdade sem que se excluam as propriedades subjetivas do indivíduo? Para Sartre, é na literatura que encontramos a relação com o outro, em que o ato de liberdade sempre estará presente, e de forma que não se anule a subjetividade de cada indivíduo. Quer saber mais? A filósofa Simone de Beauvoir, ela também refletiu criticamente a respeito do papel desempenhado pela mulher na sociedade europeia no século XX. Ela defendeu a independência e a afirmação da intelectualidade das mulheres e recusou-se a seguir padrões impostos à mulher de seu tempo. Ela dizia que era pelo trabalho que a mulher ela conseguiria diminuir a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderia garantir-lhe uma independência concreta. Ela afirmava que a construção de uma identidade feminina não era uma questão de aprendizagem e assimilações de padrões culturais tradicionalmente ensinados e impostos às mulheres. Ela associava essa construção à liberdade, afirmando que elas apenas poderiam acontecer por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas próprias mulheres, assim como dizia ali Jean-Paul Sartre a respeito de escolhas. Então, independente de ser mulher ou ser homem, todos são responsáveis pelas escolhas, são responsáveis pelas ações, independente do sexo, ou seja, para fundamentar essa construção do feminino, ela recorria ao mesmo princípio que o Jean-Paul Sartre, o princípio existencialista, utilizava para fundamentar a construção do sujeito. Por esse motivo, seu pensamento pode ser classificado como feminismo existencialista. Então, de tarefinha de casa, além do texto que vocês irão fazer, vocês vão ler e refletir sobre o texto O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e vão responder a questão 1 e 2 no caderno de vocês. Depois mandem uma foto aqui para a tia para validar a atividade. Um grande beijo, meus queridos, e até a próxima aula.